Olá você que está aqui conosco para mais um AprovaCast, essa forma descontraída de preparar para o Enem, essa desconstrução da sala de aula. Nós estamos aqui sempre com 2 vídeos semanais e hoje estamos trazendo pela segunda vez, está virando até sócio nosso aqui, o Wellington Soares, para a gente falar um pouquinho sobre Manuel Bandeira. Vai ser um bate-papo muito interessante. Aliás, vai ser uma aula, como tudo aquilo que o Wellington faz, né? Só que antes disso eu queria pedir a você para nos dar uma força, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho da notificação, assim, sempre que um vídeo novo for ao ar, você será notificado. Nós também estamos no Instagram e estamos também no TikTok, sempre com o nome AprovaCast, onde nós levamos os cortes e os melhores momentos para você. Wellington Soares, seja bem-vindo, mais um AprovaCast, tá virando sócio nosso aqui já. Salve, salve, Henrique, é sempre um prazer voltar aqui ao AprovaCast, né? Fazendo o maior sucesso, né? Cara, que bom. E isso assim, é bacana, hein, cara? Um barato esse bate-papo. Aquele primeiro que a gente fez aqui foi maravilhoso, sua fala de Machado de Assis, Carlos Drummond, repercutiu muito bem, muito bom mesmo. Eu fico feliz, essa coisa de trazer a literatura de uma forma descontraída, né? Bem-humorada, né? Isso. A literatura não é uma disciplina chata, muito pelo contrário. E a forma como você aborda o tema aqui, com muita propriedade, muita descontração, sempre cativa os nossos alunos, os nossos seguidores, internautas aqui, né? Eu procuro isso também em sala de aula, né? São quase 40 anos de sala de aula, né? E sempre levando a literatura da forma mais descontraída. E o que é mais importante, procurando formar leitores. Hoje a minha grande preocupação não é formar universitários. É claro que esse é um dos objetivos principais, mas é formar leitores, porque vocês sabem que formar leitor é mais difícil que formar universitários. É sim. E Manuel Bandeira, o que é que você tem a dizer? É muita coisa. Agora tá entrando na parte boa. Tá certo. Nessa nossa segunda vinda aqui, eu estou trazendo aí o Manuel Bandeira, não é? E estou trazendo a poesia concreta também. Eu vi. Quer dizer, dentro do modernismo, essa escola que é a mais cobrada de todas no Enem. E este ano vai ser mais cobrada ainda, porque nós estamos vivendo o quê? O centenário, não é, da Semana de Arte Moderna, que aconteceu lá em 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. Então, há toda uma discussão no Brasil sobre o legado da Semana de Arte Moderna. Então, vamos conversar um pouco sobre o Manuel Bandeira, que é uma das minhas paixões literárias, uma das minhas paixões poéticas, não é? E vamos saltar lá para a poesia concreta, que já está inserida no pós-modernismo, né? Já vai surgir aí em 1956. E aí vamos começar pelo Bandeira, né? Vamos sim. Bandeira, né? E você já deu aqui uma chamada que, olha, você que vai fazer o Enem, fique bem atento. De 1922 a 2022 já se vão 100 anos, centenário. É importantíssimo, fique atento a isso daí. E é interessante porque o evento, né, é diferente das outras escolas literárias que eram introduzidas a partir do lançamento de livros, né? Você pega o barroco, prosopopeia, do Bento Teixeira, você pega o romantismo com suspiros poéticos e saudades, do Gonçalves de Magalhães, você pega o realismo com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Quando chega do modernismo, não é uma obra que inicia, mas sim um evento cultural. Tá certo? Que mexe com o quê? Com a literatura, com a música, com a pintura, com a escultura, com as artes plásticas. O grande vazio foi o teatro. Tá certo? Que só vai ter a sua renovação a partir de 43, com a encenação de Vestido de Noiva de Nelson Rodrigues. Eu quero que você me traga depois para a gente conversar sobre Nelson Rodrigues. Será um prazer. Que é o grande nome do teatro brasileiro. É verdade. Né? É um teatro bem polêmico que ele escreveu. Mas vamos aí ao nosso Manuel Bandeira. Eu trouxe aqui, Henrique, um livrinho que eu amo, tá certo? Do Manuel Bandeira, que é meus poemas preferidos, né? Deixa eu mostrar aqui para os nossos, não é, internautas. Aqui é uma seleção feita pelo próprio Manuel Bandeira. Ele tem vários livros publicados, né? Depois ele fez uma seleta, vamos dizer, dos poemas de sua preferência. E eu gostaria de iniciar
Você lembra que eu iniciei da outra vez? Como recitando, sempre. Tá certo, um poema. A tradição. Eu quero ler, tá entendendo? Um poema do Manuel Bandeira que abre essa seleta. Ótimo. Meus poemas preferidos, que de certo modo já desnuda a sua poesia, né? Que simboliza a sua poesia. Esse poema se chama Desencanto e diz o seguinte: eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecha o meu livro, se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão. Dói-me nas veias, amargo e quente, cai gota a gota do coração. E nesses versos de angústia rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca. Eu faço versos como quem morre. Manuel, muito bem. Salve, Manuel Salve, Bandeira. Manuel. Olha, eu tenho um carinho muito, eu chego a me emocionar ao falar do Manuel Bandeira, né? Porque ele é um dos meus poetas preferidos. Esse poema está no livro. Esse poema já está no primeiro livro dele, que é A Cinza das Horas, lançado em 1917. Isso. Mas e aqui faz parte desse livro, meus poemas preferidos, né? Okay. Que foi uma seleta que ele pegou de todos os livros, né? Certo. Ele pegou aqueles poemas de que ele gostava mais. Perfeito. Então ele fez isso daqui. Então o Manuel Bandeira, como eu estava dizendo para você, é um dos meus poetas preferidos. Eu me emociono, eu leio o Manuel Bandeira diariamente, esse poeta pernambucano radicado no Rio de Janeiro, né? E ele, vamos dizer, faz parte da primeira fase modernista, que é a fase heróica. Ele não participou diretamente da Semana de Arte Moderna, porque a semana ocorre em São Paulo. E o Bandeira, tá certo, vivia no Rio de Janeiro. Mas mesmo não tendo participado da Semana de Arte Moderna em São Paulo, no Teatro Municipal de São Paulo, ele, tá certo, mandou um poema intitulado Os Sapos, no qual ele satiriza, entendeu, os poetas parnasianos. Porque o nosso internauta tem que entender uma coisa: o modernismo foi uma escola, foi um evento, tá certo, que, vamos dizer, rompeu com as tradições, rompeu com o estabelecido, com aquela arte estabelecida, convencional. Então foi o quê? Foi uma quebra, foi uma ruptura. Você diria que foi um ato de rebeldia? Foi um ato de rebeldia. E bote rebeldia nisso. Até porque vai ser um movimento que vai ser influenciado pelas vanguardas europeias. Tá certo? Que foram movimentos artísticos surgidos durante as 2 primeiras décadas do século XX, que deram uma sacudida, não é, na arte lá europeia. Porque nós temos que observar o seguinte: se a sociedade ela muda, ela se transforma, tá entendendo? A arte tem que se transformar também. Perfeito. E nós estamos falando aí do final do século XIX, início do século XX. Então houve grandes descobertas, tá certo? Grandes invenções. Nós tivemos o avião, nós tivemos o carro, nós tivemos o telégrafo, nós tivemos o telefone. Então foi um período marcado pela velocidade, tá certo? Pela máquina. Então aquela arte do passado não conseguia mais refletir esses novos tempos. Aí surgiram as vanguardas europeias, dentre as quais nós destacamos o futurismo, o cubismo, tá certo? O surrealismo, o dadaísmo. Então foram movimentos que vão influenciar o modernismo brasileiro. Para você ter uma ideia do tamanho da influência, o modernismo, num primeiro momento no Brasil, não era chamado de modernismo, ele era chamado de futurismo. E os poetas eram chamados de futuristas. Tão vanguardistas que eram, tão vanguardistas que eram, tá certo? Então, para aquela época, nós estamos falando do Brasil, tá certo, de 1922, ou seja, a segunda década do século XX. Então, foi um momento de quebra, de ruptura, de chocar. Hoje você observa que algumas coisas chocam a sociedade, tá certo? Porque nós temos que perceber que o novo, tá entendendo? Ele surge incomodando e sendo incompreendido e provocando o quê? Controvérsias, né? Mal entendidos. E o velho não quer desaparecer. Então, esse embate, ele é praticamente inevitável. Para você ter uma ideia, eu tive agora, recentemente, em São Paulo, com minha esposa, e nós aproveitamos para dar um rolê assim, na noitada
paulistana. Imagina o que é a noitada paulistana, cara. É um espetáculo. E chegamos lá num determinado local, numa boate, em que nós nos deparamos com homens usando saia. Uhum. Então, isso, vamos dizer, pode parecer uma coisa, tá certo, do outro mundo, né? Uma verdadeira transgressão, porque se convencionou que saia, tá certo, é para mulher e não para homem. Mas quem disse isso daí? As regras que foram estabelecidas, as convenções que foram construídas, elas podem ser quebradas. Sim. Eu lembro muito bem, você sabe disso daí, que quando as mulheres resolveram, tá certo, usar a calça comprida, foi um Deus nos acuda também. Porque diziam que elas iriam perder a sua feminilidade. Isso. E nós estamos vendo aí as mulheres usando, tá certo, calça comprida e mantendo e até mesmo acentuando a sua sensualidade, né? E a sua feminilidade. Então não tem nada disso. Você lembra também que teve um período aí que usar cabelos compridos, os homens usaram cabelos compridos, era um Deus nos acuda. É verdade. O Torquato Neto, o nosso Torquato Neto, o Anjo Torto, ele foi vítima de preconceito. Recentemente, quando os homens resolveram usar brinco, houve também toda essa controvérsia. Eu lembro que uma escola de São Paulo, o aluno chegou lá usando brinco, a diretora, não, aqui você não entra não, com brinco não, e mandou o aluno, tá certo, ir embora, né? Então, hoje estão aí os homens usando brincos sem problema nenhum, algum, tá bom? Então, o modernismo, essa arte modernista, ela chega e dá uma sacudida, né? Tá certo? Não é nada disso. E apresentam a realidade sobre um outro olhar, sobre um outro viés. E o Manuel Bandeira vai se inserir aqui. Então, o Manuel Bandeira, a história dele é interessante. Pernambucano, porque é pernambucano, tá entendendo? E ele queria ser, tá certo, arquiteto. Na realidade, ele foi fazer a Politécnica de São Paulo, né? A Escola Politécnica de São Paulo, que era engenharia, vamos dizer, junto com a arquitetura. Mas entre o primeiro ano e o segundo ano, ele vai contrair a tuberculose. E você sabe que não havia cura para a tuberculose naquela época. Mal do século. E ele se viu, o mal do século, ele se viu obrigado a abandonar o curso e a cuidar da saúde. Então ele vai passar uma temporada em Teresópolis, em Petrópolis, ele vem para cá também, para algumas cidades do interior do Ceará, que são muito frias, não é? E termina lá na clínica de Clavadel, tá certo, na Suíça, para fazer o tratamento da tuberculose. E o que é que o salva, tá certo, da morte? Você vê que esse poema que eu li dele aqui, Desencanto, já é marcado pela temática da morte, que vai ser uma das suas principais temáticas, né? Um dos seus principais temas. Porque ele sempre esteve diante, tá certo, da morte, né? E aí foi a literatura, o gosto pela leitura, né? Ou seja, a literatura o salva. Porque a vida de um tuberculoso é uma vida marcada pelo isolamento. Ou seja, é uma vida confinada. Enclausurada. E aí enclausurada. Então ele vai se entregar o quê? A ler, tá certo? E a escrever. Então ele se torna, porque é uma coisa que puxa a outra. Você é leitor e você sente a necessidade também de escrever. Ele se curou da tuberculose, tá certo? Voltou para o Brasil e vai despontar como um dos maiores poetas da literatura brasileira. Você acha que ele é considerado um escritor pessimista, e quem o rotula de pessimista comete algum tipo de injustiça? Não, na realidade ele é, vamos dizer, eu não chamo tanto assim pessimista, mas de certo modo melancólico, até pela vida que ele passou, tá certo, a ter. E se reflete na obra dele. Isso vai refletir, porque se nós formos observar, a obra do autor, por mais que ele não queira, é um reflexo da vida, com certeza, tá certo, da sua vida, né? E de outras vivências, de outras pessoas com quem ele convive, da própria realidade que ele se depara. Mas o que eu acho o maior barato do Manuel Bandeira é que ele faz uma poesia acessível. Porque até então a nossa poesia era uma poesia rebuscada, muito rebuscada, erudita, de difícil compreensão. O Manuel Bandeira não, é aquele poeta que você lê o texto dele e você compreende automaticamente. Você não precisa nem de dicionário para você ter uma ideia, não é? Ele é bem direto e ele assim aproxima a escrita da fala. Exatamente. Essa daí foi uma das maiores conquistas dos modernistas. Aproximar a linguagem literária da linguagem o quê? Cotidiana. Isso populariza mais? Isso populariza, sem dúvida nenhuma. Até hoje essa garotada
tem muita dificuldade em ler o texto poético. Aham. Primeiro porque o texto poético ele é sucinto, né? Isso. E ele também utiliza muito uma linguagem figurada, uma linguagem metafórica, né? O que acaba dificultando. O Manuel Bandeira não, a ponto dele dizer assim, tem um poema dele intitulado Os Bichos, no qual ele diz assim: vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Que coisa mais atual, né? Extremamente Nossa. atual. Observe que ele é um poeta essencialmente lírico, Aham. tá certo? Ligado à sua subjetividade, aos seus sentimentos, mas era um poeta também que tinha uma preocupação o quê? Social. Porque um outro achado também dos modernistas foi também, tá certo, a denúncia social, a visão crítica da realidade e o que, tá certo, é fazer uma literatura calcada no cotidiano, no dia a dia. Por exemplo, um poeta parnasiano simbolista jamais escreveria um poema como esse que ele escreveu. Ou seja, retratando, tá certo, o drama de um mendigo, né, de um homem de rua, Esfomeado. tá certo, esfomeado, catando comida na lata de lixo e comendo. Quer dizer, isso é impensável, porque para os poetas, vamos dizer, parnasianos e simbolistas, nem tudo era motivo literário. Aham. Então os modernistas chegaram e disseram, não, tudo é motivo literário. O Manuel Bandeira chegava a fazer poesia extraído de uma notícia de jornal. Ele, inclusive, tem um poema com esse título. Poema tirado de uma notícia de jornal. Então, ele valorizava o quê? O cotidiano. Então, ele não complicava a vida, tá certo, do leitor. E tocava, tá certo, na alma do leitor. Mas era, como eu falei para você, um poeta lírico. A ponto, por exemplo, de escrever um poema, do qual eu gosto muito, tá certo? Que ele diz assim, se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma. A alma é que estraga o amor. Só em Deus ela pode encontrar satisfação, não noutra alma. Só em Deus ou fora do mundo. As almas são incomunicáveis. Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo, porque os corpos se entendem, mas as almas não. E aí? Porra, isso é maravilhoso, porque a defesa de quê? Do amor físico, E aí, do assim, amor erótico. Essa percepção dos modernistas que se lançam nesse ato de rebeldia da Semana de Arte Moderna, de 22, né, também resulta num grande engajamento, né, através da arte, da literatura, da pintura, engajamento em termos de denúncia das condições sociais às quais o povo era e é submetido. Exatamente. Aí nós temos uma certa contradição, porque boa parte, tá certo, dos modernistas, principalmente de São Paulo, eles eram ligados e financiados pelos cafeicultores, Aham. ou seja, pelos produtores de café. Ou seja, o próprio local onde ocorre a Semana de Arte Moderna é um local burguês. Ou seja, o Teatro Municipal de São Paulo é um luxo. É cara. luxo, Não sei se você conhece. Conheço. Tá entendendo? Todo ano praticamente eu vou a São Paulo, faço questão de visitar o Teatro Aquilo Municipal de São Paulo. É um luxo. Então quem estava ali presente não era o povão. Se nós formos observar, a Semana de Arte Moderna passou praticamente despercebida. Tá bom? E as notícias que saíram nos jornais foram notinhas pequenas e depreciativas, porque era um movimento, tá certo, tido como feita por loucos, né, por desvairados, né? Então nós vamos observar que eles eram ligados ou financiados pela burguesia paulistana. Mas mesmo assim, pelo fato de viverem lá na Europa, de manterem contato com as vanguardas europeias, eles atualizaram, eles trouxeram, tá certo, essa visão para o Brasil. Até porque São Paulo está se tornando a grande metrópole que é hoje, né? Estava despontando Estava já, despontando, já. tá certo já, né? Como coração econômico do Brasil. A São Paulo se industrializando, já com automóvel, já com avião, já com telégrafo, tá certo? Então a modernidade começa a chegar o quê? No Brasil. Então eles vão refletir isso daí. Mas eles não chegaram, tá entendendo, a fazer ainda uma arte popular. Observe que em 2007, se eu não me engano, foi organizada a Semana de Arte Moderna da Periferia.
porque a periferia paulistana não se sentiu contemplada na Semana de Arte Moderna. Então isso é muito bacana. É muito bacana. Hoje, entendeu? Você tem que ter muito cuidado com isso daí, não é? De contemplar, vamos dizer, a periferia, de contemplar os negros, o pessoal da LGBTQI+, tá certo? As mulheres também, daí a reclamação, tá entendendo? Da Fernanda foi extremamente pertinente, puxando a tua orelha, né? Uhum. Porque hoje é o espaço plural mesmo, da gente ouvir todas as vozes, né? Eu acho que nós mesmos, homens, nós deveríamos passar por um silêncio, um certo tempo de silêncio, da gente só ouvir as outras vozes que foram, vamos dizer, marginalizadas, né? Foram abafadas, né? É verdade. Mas eu tenho mais fotos dele aí, eu trouxe mais fotos aí do Bandeira. Do Bandeira? Do Bandeira. Uhum. Tá certo? Deixa eu ver aí se passa. Olha ele aí, tá certo? Ele aí na sua... Ele era um homem solteiro, ele não casou, Manuel Bandeira, não é? Uhum. Foi um homem que amou várias, tá certo, mulheres, porque nós temos que conver o seguinte: a vida de um tuberculoso não é fácil. Não é fácil. Porque, primeiro, ninguém vai querer namorar um tuberculoso. Até porque namorar implica beijar. E beijar um tuberculoso é complicado isso daí. Mas aí surgiram os antibióticos, não é isso? Uhum. Você sabe mais do que eu, não é? E aí veio a cura. Quer dizer, ele era um cara prestes a morrer a qualquer momento, por isso que ele vai abordar muito essa temática da morte, e ele tem um poema, tá certo, chamado Consoada, no qual ele diz assim: quando a indesejada da gente chegar, não sei se dura ou caroável, talvez eu tenha medo, talvez sorria ou diga: alô, iniludível! Pode o dia descer, o dia com todos os seus sortilégios. Encontrará lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu devido lugar. Então é um homem que, com o passar do tempo, aprendeu a conviver o quê? Com a morte. Com a morte, ou seja, ele foi vendo a morte de tão próxima. Tão próxima, se tá tornou... certo? Já fazia parte do seu convívio, se que tornou... ele chegou a falar para ela: alô, iniludível! Olha, esse alô aí, tá certo? É um tratamento já de proximidade, intimidade, né? De intimidade, tá certo? De intimidade, né? E quando você vier, estará tudo arrumado para você. Tá tudo arrumado, eu já estou pronto, tá certo? Para recebê-la, né? Inclusive, falar em morte, nós perdemos agora, eu quero aproveitar para prestar uma homenagem a um grande amigo meu. Nós estudamos juntos ali na Zona Norte, Benjamin Batista, João Costa, João Clímaco, né? Que era o teatrólogo Valfrido Salmito. O Valfrido, né? Salmito. Não sei se você chegou a conhecê-lo, né? Conheci, ele é irmão da Amparo Salmito, da médica Amparo Salmito, né? E foi um choque muito grande quando eu soube da morte dele, não é? Porque, vamos dizer, e foi chikungunya, se eu não me engano, tá entendendo? Então eu tive no velório dele, senti muito, porque era uma pessoa muito ligada, tá certo, à cultura, né? Muito bem. E a obra de Manuel Bandeira, a vastidão da obra de Manuel... Ele estreia aí em 1917, com A Cinza das Horas. Observe que esse título já remete à melancolia, não é? Tá certo? A especialismo, né? A Cinza das Horas, não é? Mas ele se recupera, né, como eu falei, e aí ele não para mais, tá certo, de escrever. Tem Libertinagem, que eu considero a melhor obra dele, né? Fantástica. É uma mistura aí de liberdade com traquinagem, não é? E gosto muito também da obra dele chamada Itinerário de Pasárgada, porque é uma obra autobiográfica, na qual ele vai, vamos dizer, contar um pouco de toda a sua trajetória. Falar da sua vida, o convívio, tá certo, com a família, com os pais, vamos dizer, a criancice lá, vamos dizer, em Recife, depois o Rio de Janeiro, as suas andanças nessas cidades para tratar da tuberculose, as primeiras leituras, não é? Então eu gosto muito, tá certo, desse... Mas ele escreveu também crônicas, não é? E ele era também tradutor, porque naquela época, Henrique, não sei se você sabia disso, os escritores também, eles tinham que ler os autores estrangeiros no original, tá certo? E uma das fontes de sobrevivência também era o quê? Era a tradução. É claro que o Manuel Bandeira vai ser professor, ele se torna,
tá certo, de professor, não é? Eu inclusive conheci um ex-aluno dele chamado Joeni Ventura. O Joeni Ventura é um dos jornalistas mais conhecidos, né, da imprensa nacional, e ele disse, olha, foi um luxo, tá certo, eu ser aluno do Manuel Bandeira, não é? Manuel Bandeira fez parte também da Academia Brasileira de Letras, não é? E, vamos dizer, foi um poeta que, de certo modo, popularizou a poesia, que aproximou a poesia, tá certo, das pessoas. E isso faz um bem danado. Porque eu digo o seguinte, a poesia é a mãe de todas as artes. Tá bom? Se nós formos observar, às vezes as pessoas pensam que quando a gente fala em poesia, nós estamos falando apenas do texto literário. Não. Quando você assiste a um bom filme, tem poesia ali. Quando você escuta uma boa música, tem poesia ali. Com certeza. Quando você vê um quadro bem pintado, tem poesia ali. Tem. Ou seja, a poesia ela está presente em todas as manifestações artísticas. E qual era a Pasárgada de Manuel Bandeira? Revele-nos esse mistério. Vou-me embora para Pasárgada, lá sou amigo do rei. Lá eu terei a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Isso é sensacional. Isso é interessante que ele levou 5 anos para escrever esse poema. 5 anos. 5 anos. É um poema que você lê em menos de 2 minutos, cara. Muito pequeno. Você lê em menos de 2 minutos. Ele conta que esse poema saiu da seguinte maneira. Ele estava num desses dias em que você pensa até mesmo em morrer. Você pensa em desistir, porque tudo dá errado. Você está vivendo aquele tremendo desencanto em relação à vida, a tudo, às pessoas, não é? E ele disse, que merda, tá entendendo? Vou largar essa vida de mão, eu vou me embora para Pasárgada. Que lá eu sou amigo do rei. Ele lembra, olha como é que é interessante, quando ele disse essa frase, ele disse assim para si mesmo, né? Tem um poema aí. Essa frase dá um poema, olha que coisa. Porque ele lembrou de uma aula de um professor de história. Que falava de uma região da Pérsia, tá entendendo? Chamada Pasárgada. Isso. E lá, tá certo? Você vai poder realizar todos os teus sonhos, todos os teus desejos. Cara, isso é sensacional. Porque todos nós somos sonhadores, né? Isso. Quer dizer, nós sonhamos 100%. Mas desses 100%, quando nós conseguimos realizar? Nós não realizamos 10%. Não. Não realizamos 10%. E aí ele pensa assim, então, poxa, lá não, cara. Poxa, eu tô nessa tuberculose aqui, sofrendo. E o que é melhor que ele diz? Lá eu terei a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Na cama que escolherei. Porque você sabe que a vida é marcada por um verdadeiro desencontro amoroso. Você ama fulano que não te ama, que já ama cicrano, que já ama beltrano. Então há um desencontro amoroso, mas em Pasárgada não. E ele você vai ter a mulher que quer. E ele certamente, por sua condição de saúde, teve muitos desencontros amorosos. Muitos desencontros muita amorosos. Proximidade com a morte. Disse, essa vida aqui tá uma merda, eu quero ir embora para Pasárgada. E o fato de ser amigo do rei, no sentido que as coisas vão estar mais facilitadas para ele, né? Essa é a vantagem de ser amigo do rei, não é? Bom, vamos fazer uma questão aí, do Manuel Bandeira. O professor Wellington trouxe aqui para a gente uma questão do Enem de 2000. Vamos projetar aí, o professor Wellington vai comentar para a gente. Tá certo aí. Poética, né, que é um dos poemas mais conhecidos dele, né? De Manuel Bandeira, é quase um manifesto do movimento modernista brasileiro. Olha como é interessante. De 1922. Então, você lendo esse poema, você passa a compreender o próprio movimento, né? O modernismo. No poema, o autor elabora críticas e propostas que representam o pensamento estético predominante na época. Então, vamos ler Poética, né? Estou farto do lirismo comedido. Observe que o eu lírico aí está em primeira pessoa. Porque eu estou farto, né? Quem está farto está o quê? Está cheio. Não aguenta mais. Tá certo? Não aguenta mais o quê? O lirismo. Lirismo nós sabemos que vamos dizer, é o amor. O lirismo são o quê? São os sentimentos. Tá certo? Mas vamos entender aí como o amor. Estou farto do lirismo comedido. O que é o lirismo comedido? O que é esse amor comedido? É esse amor controlado, limitado.
é esse, vamos dizer, é esse amor que engessa, não extrapola, né? que engessa, que aprisiona, tá certo? Aí ele vai, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público, que bate o com ponto. livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Entrou com o pé no pescoço. Então, desse lirismo, ele está farto. Ele não quer saber desse lirismo, que é o lirismo o quê? Convencional. Você sabe que nós entramos aí no mês de junho, e mês de junho é o mês dos namorados. Dia 12 é... 12 de junho. Tá certo? É o mês e dia dos 3, namorados. E dia 13 é o dia de Santo Antônio, que é para casar. E nós vamos observar o seguinte, às vezes, o que ele está querendo colocar é que muitas vezes, por exemplo, dia dos namorados, a pessoa tem a sua namorada, a sua esposa, aí todo 12 de junho, tá certo? É sempre a mesma coisa. Ou seja, tá certo? Vai lá, uma caixinha de chocolate. Um jantar. Ou um jantar, ou um buquê de rosa. Porra, seja criativo, faça uma coisa, vamos dizer, diferente. Convide a namorada, a esposa, tá certo? Para fazer uma andança aí de bicicleta. Vamos dar uma andada aí de bicicleta. Ou vamos atravessar o rio... Tá certo, Parnaíba ali, vamos pegar aquela balsa, aquela barcazinha ali, vamos atravessar o rio Parnaíba, vamos a Timon, que é uma cidade extremamente acolhedora, né? Quer dizer, não é que você não possa fazer isso, mas fazer o tempo todo isso, parece aquele casal que, tá entendendo, na hora do rela, tá é sempre papai e mamãe. Aí, meu amigo, aí a coisa piora, né? Então vamos ver aí. Então ele continua, né? Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário, tá certo? O cunho vernáculo de um vocábulo. Quer dizer, uma coisa muito formal. É uma coisa muito formal, muito tradicional. Abaixo os puristas. Os puristas são aqueles que não querem que a língua, tá certo? Ela se modifique, ela se altere. E a língua é para se alterar mesmo, é para ser modificada mesmo. É para evoluir, né? Evoluir até ganhar novas significaçõe. Certo. Então ela não é uma coisa estática, ela não é sempre a mesma coisa. Muito pelo contrário, tá certo? Então nessa primeira estrofe, ele condena esse tipo de quê? De lirismo. O lirismo comedido, o lirismo bem comportado, o lirismo funcionário público, porque o funcionário público é aquela figura que sempre faz a mesma coisa todos os dias, né? Ou seja, aquele lirismo previsível. Ali ele dá um recado de querer romper com algo. Rompe, tá certo? Ali ele já rompe, né? Não é esse lirismo aí que eu tô afim. Não, para mim não, Não é esse lirismo aí que é modernista. Não é? Porque ele é um poeta modernista, embora tenha surgido como parnasiano. Observe que geralmente esses poetas modernistas, eles beberam lá no parnasianismo e no simbolismo. Porque o novo surge das entranhas do velho. Depois é que você dá o salto, né? Perfeito. Tá bom? Aí vamos para a segunda estrofe. Quero antes o lirismo dos loucos. Já começou a mudar. Vamos mudar, tá certo? Mudar. Então vamos destacar aí loucos, né? O lirismo dos bêbados. Você vê que ele escreve bêbados. Mas é bêbados. Olha lá, destaca também o quê? Bêbados, tá certo? O lirismo difícil e pungente dos bêbados. Ou seja, verdadeiro, autêntico. Extravagante, tá certo? Dos bêbados. O lirismo dos close de Shakespeare. Aí remete lá ao dramaturgo inglês, não é? E close quer dizer o quê? Palhaços. Então, se você pegar loucos, se você pegar bêbados e se você pegar palhaço, eles têm algo em comum. Tá certo? É o quê? É o humor, é a brincadeira, é a descontração, a leveza. A leveza. São pessoas mais sinceras, são pessoas mais verdadeiras, mais espontâneas, tá bom? Então ele já deixa claro, eu não quero aquele tipo de lirismo lá, comedido funcionário público bem comportado. Eu quero o lirismo dos loucos, dos bêbados, dos close, tá bom? Aí ele diz no final, tá certo? Então ele diz no final. Não quero mais saber. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação.
Tá certo. Olha lá, que não seja o quê? Libertação. Ao invés do aprisionamento, ele defende o quê? A libertação. Quebrar essas amarras. Né? Quebrar essas amarras. E observe que quebrar essas amarras, não só do ponto de vista temático, tá certo? Do amor, mas quebrar essas regras também do ponto de vista formal. Observe que ele não está preocupado o quê? Com a metrificação. A olho nu dá para perceber que são versos de tamanhos o quê? Diferentes, variados. E os versos também não são o quê? Rimados. Então são versos livres e versos o quê? Brancos. Própria... Então rompe com tudo isso. E o fato dele escrever bêbado também é uma ruptura. Mas era o que era escrito no na passado. época. No passado era escrito isso daí. Tá certo? Era isso daí mesmo. Como houve a evolução hoje, tá certo? Bêbados, né? Então ele demarca o tipo de amor, tá certo? Que ele abraça. Ou seja, eu não quero saber do lirismo que não é, tá certo? Libertação. Ou seja, para você amar e se tornar um prisioneiro do próprio amor, que é o que acontece. Observe a atualidade, tá certo? Desse poema até hoje. Por que essa coisa de tanto feminicídio na nossa sociedade, no Brasil? Eu, particularmente, nunca tinha visto isso na minha vida. Eu acredito também que você não tenha visto isso daí, porque esse sentimento de posse está mais arraigado. O capitalismo está mais arraigado, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista também dos sentimentos. Você mal começa a namorar uma pessoa, ou até uma relação com uma pessoa, já quer posse, ou a se casar com uma pessoa, você já quer colocar a tua marca. Pô! Você coloca logo a tua marca. Pô! A marca é de posse, quando na realidade ninguém é posse de ninguém. Ninguém é de ninguém. Se você tá alguém, é por livre e espontânea vontade. É o amor que deve o quê? Prender. Mas sem perder o quê? A liberdade. E aí eu tenho cá comigo uma coisa, entre outros motivos, eu acho que essa coisa da mulher casar e adotar o sobrenome do homem não é legal. Tá certo? Não é legal isso daí. Porque não deixa de ser uma marca. Isso é uma imposição. Isso é da cultura o quê? Machista. Aí você pode até perguntar, e tua esposa não tem teu sobrenome, não? Não tem. Eu fiz questão que não tivesse e ela também já tinha isso na cabeça. Tá certo? Na cabeça. De maneira que nós não temos o sobrenome, ela não tem meu sobrenome, eu não uso também a aliança. Todas essas coisas, tá entendendo? Eu procurei romper. Até mesmo, primeiro nós fomos morar juntos. Pra gente saber como é que era a coisa. Porque eu considerava o casamento uma instituição muito burguesa, muito pesada. Eu digo, vamos viver juntos, tá certo? Pra gente experimentar. A gente vê como é que é isso daí. Porque uma coisa é um namoro. Muda você pega muito. A namorada, ela tá cheirosinha, banhadinha, você sai, vai pra festa, vai pra restaurante. Deixa em casa. Não, mas primeiro você estica, você vai, não sei lá, você é que sabe, tá entendendo? Aí depois que você deixa em casa. Mas é diferente de você estar ali, acordando, dormindo, no dia a dia, é que você vai sentir. Mas se aparecer esse sentimento, tá certo? Que não seja libertação, ora, quer dizer, começa a implicar, você não pode usar tal roupa, você não pode sair, você não pode encontrar um namorado ou um amigo. Que doideira é essa daí? É o lirismo lá engessado. Esse é o lirismo engessado, é o lirismo que aprisiona. Ele quer o lirismo o quê? Que liberta. Que liberta, é o lirismo que liberta. Bora responder? Vamos lá. Bora responder. Dá para ampliar aí? Dá. Tá certo? Bora ampliar aí, pra gente ver aí direitinho. Aí, beleza, ficou melhor. Com base na leitura do poema, podemos afirmar corretamente que o poeta, então letra A, critica o lirismo louco do movimento modernista? Claro que não. Ele defende o lirismo louco dos modernistas. Modernistas, Olha, teve uma cena, uma vez, eu lecionava ali no ângulo da Coelho de Resende com a Frei Serafim. Não sei se você deu aula lá. Dei muito tempo. Tá bom? E teve uma cena muito engraçada, porque a gente descia no intervalo, a gente descia para merendar lá embaixo. Tinha uma escada, zona enorme. Então ainda nós estávamos descendo quando, vamos dizer, um jovem parou o carro ali na pista mesmo, subiu no capô e fez uma declaração de amor para uma garota. Isso é que é a loucura boa. É o lirismo que liberta. É o lirismo que liberta. Letra B.
Ele critica todo e qualquer lirismo na literatura? Não. Também não. Ele critica o lirismo que aprisiona, o lirismo convencional, o lirismo boboca. Aí ele critica, tá certo? Bem comportado, funcionário público, engessadinho, comedido, engessado. Então, a letra B também não é. C. Propõe um retorno ao lirismo do movimento clássico? Não, o movimento clássico exatamente. Tá, é o convencional. O que ele critica. Lirismo comedido. É o que ele critica. Propõe o retorno ao lirismo do movimento romântico? Não, porque o lirismo do movimento romântico ele não é libertador. Você entendeu? Ele é convencional. Você lembra que lá no romantismo, tá certo? A saliência, lembrando aí o nosso boxeador, Maguila, o fazer saliência. O fazer saliência só podia ser feito depois do casamento. Depois do casamento. Ora, que bobagem é essa daí, não é? E aquela coisa, ilusão. Você assiste às novelas hoje em dia, como é que é o final feliz das novelas? O final feliz sempre representado pelo casamento. Porra, não existe uma outra maneira de outra alternativa de simbolizar a felicidade, o final feliz. Você vê que tem uma novela que encerra com o quê? 8, 10 casamentos. Era como se o casamento se dissesse assim, o casamento é a porta de entrada para a felicidade. Que bobeira é essa daí? Como é que você, na altura do campeonato, acredita nessa bobagem? Porque pode trazer a felicidade? Pode. Mas geralmente o quê? Não traz. Letra E. Propõe a criação de um novo lirismo? Propõe. Aí sim. Aí sim. É a ruptura, né? É a ruptura, que é o lirismo o quê? Libertador. Aí, hoje muita gente, muitos jovens principalmente, estão adotando o quê? Esse lirismo. Se você pegar, a Fernanda tocou aí na Simone de Beauvoir, que ninguém nasce, tá certo, mulher, mas se torna mulher. Se você pegar a relação que ela teve com Sartre, foi uma relação de quê? De liberdade. Primeiro moravam o quê? Juntos, tá certo? Né? Não, eles não moravam juntos. Eles moravam separados. Eram separados. E havia permissão deles manterem também os seus casos. Era a liberdade total. Era liberdade. Jean-Paul Sartre. Agora havia sinceridade entre eles. Ele sabia das relações dela, ela sabia das relações dele, quando interessava dizer também, se não. Então eles foram muito avançados para a época deles, porque nós estamos falando aí dos anos 60, não é? Certo. Então nós respondemos aí a letra E. Tá certo? A letra E. Beleza. Então aí a gente consegue ver uma das características de Manuel Bandeira, que seria essa característica de escrever numa linguagem muito acessível, muito compreensível, aproximando a fala da escrita, né? Exatamente. Bom, mas você trouxe aqui uma outra questão. Bota aí, Jó. A próxima questão. Mas antes da questão, eu gostaria que trouxesse as imagens. As outras imagens. Nós vamos voltar à questão lá no final. Vamos lá. Vamos começar aí pela imagem do trio, não é? Dos criadores, tá certo? Dos criadores do concretismo, da poesia concreta, não é? Porque não deixa de ser uma vanguarda. Nós podemos até dizer que a poesia concreta, o poema concreto, ele radicaliza 22. Porque, para efeito didático, o modernismo é dividido em 3 fases. 22, que é a fase heróica ou de destruição, certo, que é a fase mais radical, né? Demolir a arte passadista. 30, que é a fase de consolidação ou de maturidade, tá bom? E 45, que é o pós-modernismo. Depois de 45, nós tivemos 56 com as vanguardas poéticas. Aí nós vamos ter o concretismo, nós vamos ter o neoconcretismo, nós vamos ter a poesia praxe, a poesia processo. Então, essa poesia, ela retoma e aprofunda as conquistas de 22. E aí 3, vamos dizer, poetas se destacaram aí. Então, nessa primeira imagem, nós temos aí os criadores do movimento concreto, né, da poesia concreta. Então, nós temos aí o Augusto de Campos, o Décio Pignatari e nós temos o Haroldo de Campos. Dos 3, vivo apenas o Augusto de Campos, né? E é interessante, observe que eles estão aí com um livro também e tem uma foto. Eles meio que imitam, né? Eles jovens, né? Tá certo? Eles jovens, né? Como eles começaram.
que é um movimento que é lançado a partir de uma revista chamada Neugandres. Então esse movimento representou uma grande inovação para a poesia brasileira, porque eles pregavam, sabe o quê? A abolição do verso. Uhum. Agora imagine um poema sem verso. Porque os modernistas lá de 22, eles tinham defendido o quê? Sem metrificação e sem rima, não é? Mas tinha um verso. Uhum. Eles vão além. Aquele que é romper... Tá, sem verso. Sem verso. E eles passam a valorizar a linguagem visual. Uhum. Ou seja, não é só a linguagem verbal, mas a linguagem o quê? Visual. Visual. Porque se nós formos pegar é São Paulo, né? Quer dizer, essa modernidade, as grandes metrópoles, né? Elas valorizam muito isso daí, não é? Tem os edifícios, tem um concreto, tem um cimento, não é? Então você pega um poema como esse daqui, tá certo? Beba Coca-Cola, babe cola. Uhum. Olha lá, tá certo? Beba coca, babe cola, caco, cola, cloaca. Uhum. Então observe que é uma antipropaganda. É. Porque na realidade a propaganda da Coca-Cola é beba Coca-Cola e seja feliz. Uhum. Aqui está dizendo o contrário. Beba Coca-Cola e se ferre. E se ferre. Coca-Cola é um caco. É um caco. Então ela corta, ela sai cortando, vamos dizer, lá dentro, não é? Uhum. E pode voltar ainda, ainda na Coca, né? E observe que tem a ver com cola também, ó. Cola de sapateiro, cola como sendo sinônimo de quê? De droga, não é? Observe que de beba, ele forma o quê? Babe. Quer dizer, aquela coisa nojenta, babante, você babando, né? Você babando, não é? Então, babe, cola, caco, cola, cloaca. Vai terminar na cloaca. Eu gostaria até que você explicasse, que é da tua área, uhum. né? A cloaca é o quê? É um orifício por onde sai fezes e por onde se faz sexo. Mas de quem? De répteis, aves. É o forever. É o forever. É o forever do réptil. É o forever do réptil. Então observe que é um poema muito crítico, cara. É muito crítico. E você vê que ele é anticonvencional. Nós não tínhamos visto nada, tá certo, nesse sentido aí, né? Você pega esse segundo aqui, não é que é lixo. Você lê à distância, você vê lixo. Mas se você aproximar, você observa que está montado a partir de quê? De luxo. Tá certo? Ou seja, o luxo é um grande lixo. Quer dizer, isso é uma pancada, vamos dizer, enorme, tá certo? Na nossa burguesia, nessa ostentação. Isso é Augusto de Campos, né? Nessa vaidade. Olha lá, esse luxão todo. Tudo é um lixo. Isso daí tudo é o quê? É um lixo. Isso não serve para absolutamente nada. Principalmente diante da situação econômica, de miséria, de abandono que nós estamos hoje. Que o nosso povo está vivendo, né? Então hoje você ser uma pessoa que ostenta, uma pessoa, tá entendendo, que está ligada ao luxo, e você lembra que antigamente gostavam muito da coisa de peles, né? As peles dos animais, quer dizer, matar os animais para você fazer roupa, para você fazer decorações, pelo amor de Deus, né? Tá certo? Chega, né? Então observe que é uma poesia visual, é uma poesia que tem a linguagem verbal, mas tem a linguagem o quê? Tá certo? Visual. Naquela proposta de abolir o verso, né? Que é muito da coisa da propaganda também. Você vê que esse movimento não foi uma poesia que ganhou o gosto popular, mas foi uma poesia que influenciou muito, tá certo? A propaganda, essa linguagem moderna, não é? Tá entendendo? Das grifes, das roupas, não é? Das lojas, você vai observar sempre isso daí. Perfeito. Pode passar. Aí agora a gente pode ir lá na questão, Jó. Tem mais uma ou não? Tem mais uma imagem ou não? Não, são essas três. Só são essas três, né? Aí tá certo. É um deles aí, o Augusto, né? Tá bom? Tem mais alguma coisa ou não? Senão nós podemos ir para o poema. Vamos lá no poema. Aí nós vamos para o poema. Que é um poema aí também. Aí agora dá para entender. Dá para entender o poema, né? Você está diante de, vamos dizer, de um poema diferente de tudo que você já leu. Mas é interessante que quando você
toma conhecimento, tá entendendo? Você tem as informações básicas. Quando você se depara com um poema concreto, você já identifica, é um poema concreto. Então, o enunciado é uma questão do Enem de 2004. O poema a seguir pertence à poesia concreta brasileira. O termo latino de seu título significa epitalâmio. Epitalâmio. Observe que no poema aparece em latim. Aham. Se você traz para o português, é epitalâmio. E o que quer dizer epitalâmio? Poema ou canto em homenagem aos que se casam. Ao matrimônio. Então, é um canto nupcial. Aham. É um poema que celebra as núpcias. Certo. A lua de mel. E na lua de mel, nas núpcias, o que é que se faz? Tá certo? É sexo, é transar, é fazer amor. Tá legal? Aí você observa que esse poema, que é do Pedro Xisto, ele é montado a partir de 3 línguas, né? Você tem epitalâmio, que é o latim, você tem o xi e o ri, que é inglês, e você tem uma legenda. Observe que para você ler e decodificar esse poema, você tem que observar a legenda que explica, não é? Epitalâmio nós já sabemos, né? Que é o canto nupcial. Certo. Tá bom? Observe que você tem ali na legenda, o ri é ele, o xi é ela, tá certo? O S, observa que o S do xi vem em formato de quê? De uma serpente, ó. Isso. É uma serpente, tá bom? O H é de homo, tá certo? E o E é de Eva. Esse H do homo remete a quem? Ao Adão. Observe como esse poema, que o leitor pode, vamos dizer, achar que seja um poema simples, um poema banal, ele é um poema muito profundo. Porque ele remete à própria origem, tá certo, humana. Porque como nós sabemos, o que diz o texto bíblico, né, na sua Gênese, é que, vamos dizer, Deus fez o mundo em quantos dias? Em 7 dias, né? Em 6, não é? 6 dias, porque no 7º ele descansou. Ele vai descansar. Por isso que o domingo é dedicado ao, e algumas pessoas ao descanso. Guardam o domingo, né? Tá certo? Guardam o domingo. Então ele faz tudo, ele constrói tudo, Deus, né? E isso é que nós chamamos de quê? De paraíso. É o paraíso. Mas para habitar esse paraíso, Deus faz quem? Adão. Primeiro ele faz, tá certo, o Adão. Mas como Adão andava sozinho no paraíso, estava muito solitário. Da costela do Adão, né? Muito circunspecto, tá entendendo? Deus fica penalizado da situação dele e da costela do Adão ele faz a Eva. Olha lá. Então é formado o primeiro casal. E aí é uma coisa que a gente deve perguntar o seguinte: os dois no paraíso andavam vestidos ou pelados? Andavam? Pelados. Pelados, é claro, pelados. Eles não tinham vergonha, né? E aí eu te pergunto, Henrique, você que é um leitor, tá certo, atento. Você acha que rolava alguma coisa entre o Adão e Eva lá no paraíso? Depois que eles conheceram a serpente e comeu a maçã. O diabo que você já antecipou tudo, já disse tudo. Tá entendendo? Não teve paciência em esperar. É claro que não. Antes não tinha nada. No começo nada. não. No começo não. Apesar de andarem o quê? Pelados. Mas por que não rolava nada? Se eles estavam sozinhos e se eles estavam o quê? Pelados. Não tinham ninguém para bisbilhotar a vida dos dois. Porque não havia o quê? O desejo. Porque é o desejo que leva ao quê? Ao pecado. Eu acho que tem aí uma história aí que possivelmente Adão e Eva eram crianças ingênuas, foram crescendo, os hormônios aparecendo. É isso daí. Eles eram puros, eles eram inocentes. Então não havia o desejo, não havia, tá certo, a maldade, né? Então Deus chega para os dois e fala: olha, vocês estão vendo aquela árvore, tá certo? Que se convencionou depois em falar que é a macieira, né? Então vocês não podem provar daquele fruto. Tá certo? Daquele fruto, tá bom? Vocês entenderam direitinho? Entendemos. Então voltaram os dois à sua normalidade, passeando pelo paraíso, os dois, e tá dando pelados, aquela coisa. E olha que a Eva era um pedaço de mulher, não é? Mas aí a Eva, um dia, ao passar diante da macieira, surge, tá certo, a serpente, que a seduz e que a leva ao quê? A comer a maçã. O fruto do pecado. O fruto do pecado. E ela, não satisfeita em comer a maçã, ela vai querer comer o quê? A banana.
Tá certo? O Freud fala isso daí de complexo, tá certo, de castração. É o que ele chama de complexo de castração. Então, acontece, tá certo? O ato sexual entre os dois. E, portanto, o pecado. Deus fica furioso e os expulsa do paraíso. Tá certo? E pune, tá certo? Os três. Pune a serpente, porque ela é que provocou tudo, né? Ela que seduziu e levou a Eva a essa situação. De que forma? A serpente era na vertical. Então ele chega para a serpente e diz, você vai ser punida. A partir de hoje você vai passar a vida rastejando o peito pelo chão. Vem cá, seu Adão. Mas não, foi a Eva, não tem conversa não. Você vai ser punido, você vai ser punido. Você vai trabalhar e com o suor do teu trabalho você vai sustentar a tua família. Vem cá, dona Eva. Não, pelo amor de Deus, foi a serpente. Não, tá certo? Você também desobedeceu a minha orientação. Você vai ser punida. Você vai parir. E ao parir você vai sentir a maior de todas as dores. Olha lá. E os expulsa. Mas o Wellington, tá tudo presente ali? Tá tudo presente ali. Naquele simples poema ali, tá certo? Tá sendo dito tudo isso daí que eu falei, tá ali. E a legenda ajuda, porque o H é homo, o E é o quê? É Eva. E o S, tá certo? Que forma o X é o quê? É a serpente. Você vê que simboliza tudo isso daí, tá certo? E aí eu pergunto a você, quem é que tá dentro de quem? Tá certo? É ela que tá dentro dele ou ele que tá dentro dela? Hã? Ali tá complicado pra mim. É ele que tá dentro dela. Tá certo? É a mulher que o envolve. Tá certo? É a mulher que o envolve. Ela é a serpente. O S olha lá. Tá envolvendo tudo. Tá, né? Envolvendo tudo. É verdade. Você vê que o S não aparece ali ao lado, não. Ela aparece em formato de serpente. Envolvendo. Então, observe que ali é a representação de quê? De uma trança. De um ato sexual entre um homem e o quê? E uma mulher. Tá. Por isso que o poema é chamado de epitalâmio, que é um canto nupcial. Aí pronto, aí você desvendou o quê? Desvendou a questão. Perfeito. Porque é aquilo que eu costumo dizer. Como é que você vai acertar a questão? O texto é um enigma e o texto está diante de você dizendo o seguinte, tá certo? Decifra-me ou eu te devoro. Decifra-me ou eu te devoro. Ou seja, se você não lê corretamente, você vai perder a questão. Então vai ser o quê? Devorado. Você tem que ser capaz de interpretar o texto. E esse é o grande problema do nosso alunado hoje. Não só do Piauí, mas do Brasil de um modo geral. Você sabe que o nosso alunado hoje peca em duas situações. Na matemática, de não saber noções básicas de matemática e de não ser capaz de interpretar o quê? Aquilo que lê, né? Aquilo que lê. E muitas vezes o quê? Uma frasezinha simples. Um textozinho simples. E toda a questão do Enem, seja em qual matéria, tá certo? Traz o quê? Traz um texto. E às vezes um texto grande. E ele hoje não está sendo capaz de ler um texto pequeno e interpretar. Então podemos ir para a questão. Tá certo? Amplia aí, João. Amplia aí a... Olha lá. Considerando que símbolos e sinais são utilizados geralmente para demonstrações objetivas, ao serem incorporados no poema Epitalâmio, tá certo? Letra A. Adquire novo potencial de significação? Bora ver. Elimino a subjetividade do poema. Pra que mais subjetivo? Tá certo? Pra que mais subjetivo? É um enlace amoroso. Foi uma viagem. É uma viagem carnal aí, não é? Opõe-se ao tema principal do poema? Não, tá falando justamente isso daí. Se epitalâmio significa poema nupcial, você vê que o chi e o ri ali simbolizam justamente isso daí. Inverte seu sentido original? Muito pelo contrário. Reforça o sentido original. Tornam-se confusos e equivocados? Não. Tá certo? De forma nenhuma. Então só pode ser a letra o quê? A. Letra A. Adquire novo potencial de significação. Muito bem. Vamos ver aí, Jó. Então é a letra, tá certo? A letra A. Confirmou.
Um barato, viu, Wellington? Wellington, você está sempre antenado com tudo e sempre que vem aqui é um prazer assim incomensurável, né? Você trouxe aqui um material pra gente, material novo, Duelo Surreal. Duelo Surreal. Conta um pouquinho a história desse material pra gente, onde adquirir. Esse é meu novo livro, tá com cheiro de gráfica ainda, olha, cheiro de gráfica. Uhum. Duelo Surreal. Eu me especializei em conto e crônica, não é? Tá bom? Aqui é um livrozinho de contos. São 2 contos, reúne 2 contos que eu escrevi no período da pandemia, né? Do isolamento social. Tem até um coronavírus aqui. Exatamente. Porque é uma história, tá certo? Muito doida. Tá certo? É o narrador, é o protagonista da história, que mora no condomínio, tá bom? Ele mora sozinho. Ele já é um sexagenário, não é? E um dia ele acorda, tá entendendo? Com zoada lá embaixo, tá certo? No condomínio. Quando ele abre a janela, ele se depara com um rapaz de seus 30 e poucos anos com uma peixeira. Peixeira zona grande. E ele riscando a peixeira no chão. Uhum. E desafiando o coronavírus. Uhum. Tá certo? Aparece, seu desgraçado. Seu filho de uma mãe. Tá certo? Que eu vou te pinicar aqui, na minha peixeira. Vou lhe pripinar. Pripinar. Por isso que é o quê? Duelo o quê? Surreal. É um duelo surreal. Bom. Porque você sabe o seguinte, tá entendendo? E que o coronavírus matou muita gente, mas deixou muita gente sequelada. Muito. Ainda hoje. Ainda hoje. E essa doença mexeu muito com o psicológico das pessoas. Até hoje tem gente que não sai de casa ainda. É verdade. Olha que loucura é essa. Mesmo com o avanço da vacinação, com a flexibilização, tem gente que ficou perturbado, que não sai de forma nenhuma. E as reações foram as mais inesperadas possível. Então eu resolvi, tá certo, dedicar, inclusive eu dedico esse livreto, né, aos quase 700 mil brasileiros mortos e milhões de sequelados pela Covid-19 em função do descaso do governo federal. Muito bom. Porque observe que não era para ter morrido essa quantidade de gente se o governo federal tivesse agido, tivesse comprado o quê? A vacina, tivesse vacinado, tivesse feito campanha e não aquela lorota dizer que era uma gripezinha. Verdade, certo? Verdade. Ou seja, inventaram tantas histórias que, vamos dizer, e negligenciarem. Então eu dedico o livro. E esse primeiro conto, ele é, vamos dizer, intitulado Cadê Meus Filhos? Esse conto eu já faço em homenagem à mamãe. Uhum. Em 2000, tá certo? A mamãe foi morar com a gente. Não é? Ela já tinha 95 anos e aí ela morava com minha, tá certo, irmã. E minha irmã tem uma filha médica, então não dava para ela ficar lá, tá certo, na casa. Você sabe que... Então ela foi morar comigo e com minha esposa, né, a Lucila, né? Então só éramos nós 3. E mamãe, tá entendendo? Ela começou a estranhar uma coisa, a ausência dos filhos. Então ela vai dizer, cadê meus filhos? Uhum. Que mamãe tinha 9 filhos. Aí esse primeiro conto é dedicado a ela, porque ela estranha, os filhos sumiram. Cada um Quer dizer, os filhos ligavam para ela. Uhum. Até mesmo ela chegava para mim e ela dizia, meu filho, tá certo? Wellington, você mesmo tá diferente comigo. Você não me abraça mais, você não me beija mais, você não me leva mais para as atividades culturais. Eu digo, mamãe, parou tudo. Tá tudo. Tá todo mundo trancado. Tá uma loucura, tá todo mundo trancado, não tem mais nada, não é? Então, esses 2 contos são em homenagem a essas, vamos dizer, a essas vítimas, não é? E como adquirir? Olha, devo lançar no Salip, não é? Mas as pessoas também podem me buscar pelo meu WhatsApp, que hoje é uma forma moderna de você vender, o 9922-4414, não é? Que eu, vamos dizer, entrego. E coloquei, tá certo, Henrique, um preço extremamente acessível, R$10. É bem acessível. Um livrozinho, tá certo? Que custa apenas R$10. Porque eu quero difundir isso daí, a minha escrita, não é? Que é uma escrita literária, a um maior número possível de pessoas. E no Salip você lança? Eu vou lançar no Salip. E devo lançar em outros lugares também. Muito Porque bem. Geralmente a gente lança num local
A gente não lança só no local, mas em vários locais. E principalmente nas escolas, nas universidades. Importante, é. Eu quero levar, porque as pessoas às vezes reclamam. Ah, o livro é muito caro, tá certo? Mas eu coloquei um preço bem acessível. Verdade. Tá certo? R$10 dá para todo mundo comprar. Com certeza. Wellington Soares, mais uma vez, muito obrigado por sua participação aqui no AprovaCast. Sempre é um prazer, sempre trazendo assim muito conhecimento de uma forma descontraída, né? E já fica aí o convite para a próxima conversa aqui no AprovaCast. Eita danado! É isso, gente. Eu estou sempre à disposição. Você sabe que pode contar comigo. Tranquilo, sei sim. É isso, gente. O AprovaCast tem essa pegada de desconstruir a sala de aula, trazer sempre autoridades nos assuntos que a gente aborda aqui, de uma forma leve, descontraída, preparando você para o Enem 2022. Estaremos juntos. Até lá. Aproveita, se inscreve, compartilha os nossos vídeos. Tchau e até o próximo AprovaCast.